Olá, alunos, tudo bom? Professor Caio Cefas aqui. Então, na aula de hoje, vamos dar sequência à nossa aula anterior, de Construção Civil 1, que estávamos falando sobre a construção civil em si. E logo agora temos as fases da construção. Vamos entrar nas fases da construção e vamos ver quais são os componentes aí das fases da construção. Então, vamos lá. No ato da construção, podemos distinguir três fases. Primeira fase, trabalhos preliminares. São os iniciais que precedem a própria execução da obra. Na ordem que sucedem são: primeiro, o programa, tipo de serviço que serão realizados e os tipos e quantidades de compartimentos que terá a construção. A segunda, escolha do local, espaço geográfico onde ficará a edificação, que deverá ter em vista a topografia adequada do terreno para a implantação da obra, se a área disponível é suficiente para atender o projeto e a legislação vigente, a natureza do subsolo para o emprego da fundação, a facilidade de acesso ao abastecimento de água e energia elétrica, entre outros. A terceira, aquisição do terreno, que pode ser feita pela compra, que refere-se ao contrato de compra e venda, pela desapropriação, feita pelo governo, de acordo com a lei, quando o terreno tem um objetivo de utilidade pública, pela doação ou aforamento, quando o proprietário, União ou município, cede o usufruto do terreno uma vez pago. O quarto, projeto, concepção representada por meio de desenhos técnicos, arquitetônicos, acompanhado de cálculos do custo da construção e predescrições. Um projeto é dividido em duas partes: parte escrita, memória descritiva, caderno de encargos e orçamento, e a parte gráfica, plantas, seções ou cortes e elevações. Então vamos dar um resumo aqui dessa primeira parte que a gente falou. Nas fases da construção, inicialmente vamos trabalhar, nós temos as três fases, né? E inicialmente nós vamos falar sobre o trabalho preliminar, que é a parte organizacional do nosso projeto. Então, dentro dos nossos trabalhos preliminares, nós temos uma gama de atividades que devem ser realizadas. O programa é qual tipo de serviço que você quer implantar na sua construção. Pode ser um serviço de uma residencial ou um serviço comercial. Então, dependendo do seu tipo de serviço, você tem que elaborar um projeto para ele. E para isso você vai ter um programa para realizar essa tal tarefa. Depois, nós vamos ter a escolha do local, que é o espaço geográfico onde vai se encontrar essa edificação em si. Então, caso você escolha uma parte, vamos supor, um projeto residencial, você não vai botar a sua residência numa parte comercial, que é uma parte que tem a poluição sonora, que é onde tem muitas indústrias. Então você tem que escolher esse local adequado para você fazer a implementação desse local e esse espaço geográfico. Então esse é um exemplo, né? Mas tem outros exemplos dados aqui, como a topografia, que é o tipo de terreno que vai ter, o tipo do solo também, isso tudo vai influenciar. Então tudo isso já está referente à escolha do local. A aquisição do terreno, que é como você vai obter esse terreno. Então esse terreno, inicialmente, ele é de alguém físico ou jurídico, para você fazer a escolha do local, implementar esse local em si, você vai precisar adquirir esse terreno. Então você tem aqui os três fatores para você conseguir adquirir um terreno. Tem esses três fatores: a compra, a desapropriação, a doação ou aforamento. E aqui temos também o projeto, né? O projeto é a parte estudada aí por vocês, que viria a ser dividido em duas partes, né? A parte escrita, que é o memorial descritivo, caderno de encargos e orçamento, e a parte gráfica, que são os desenhos que a gente faz. Então essa parte, a primeira, é basicamente os cálculos de custos, e essa segunda parte é a parte, vamos dizer, estética e estrutural da sua construção civil. E agora vamos continuar aqui destrinchando o que vem a ser o projeto, essa fase do projeto. Descendo aqui um pouquinho.
Memória descritiva. Exposição detalhada do projeto em que se justifica a utilidade e alcance da obra, o estilo e a conveniência das soluções adotadas, onde são apresentados os cálculos e dados importantes da construção. Caderno de encargos, que esclarece o tipo de material aplicado em cada serviço, qualidades dos materiais e processos da construção. Orçamento, parte que estabelece o custo provável da obra, dividido em dois tipos: sumário, método rápido e abreviado com valores aproximados de cada item, e o detalhado, preço total da construção, o produto da obra coberto, da área coberta do prédio, pelo custo da unidade de superfície. Entre eles está o preço unitário, detalhes métricos e operações aritméticas finais. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa parte de memória descritiva e caderno de encargos e orçamentos, que já se dividiu aqui de novo os orçamentos. Então, primeiramente, nós vamos ter aí memória descritiva, que seria o quê? Seria toda essa parte do... Então, vamos lá. Um exemplo de memória descritiva. Vamos supor que vamos fazer uma edificação e nela vamos ter um banheiro. Então, a memória descritiva diz que um banheiro tem que ter um vaso, um chuveiro e um lavatório. Então, essa memória descritiva é exatamente as peças que terão no local. O caderno de encargos já seria o valor específico de cada um. Esclarece o tipo de material aplicado, né? Quais materiais exatamente vão entrar nisso, a marca deles, como deverá ser o material e a qualidade de processo de construção, e o orçamento já seria o preço deles. Aí o orçamento já se subdivide em dois tipos, que é o sumário, que é o método rápido, que é o mais ou menos, né? Que é o quanto mais ou menos vale o material. Então isso já entra como um sumário, e o detalhado, que é o preço real da peça em si. Então você tem o preço do sumário, que é aquele que você fala mais ou menos, e tem o preço detalhado, que é o real preço que você está se referindo a cada peça, né? Então vamos agora às plantas. Essa primeira parte foi a parte escrita, né? E a segunda parte que vai entrar agora é a parte gráfica, que já é essa aqui, parte aqui de baixo. Primeira parte gráfica vem as plantas, né? Plantas são elas planta dos pavimentos ou planta baixa, planta de situação, planta de telhado e planta de locação. Seções ou cortes, projeções verticais dos cortes feitos num edifício por planos secantes e igualmente verticais, de modo a representar partes internas importantes, devidamente assinaladas nas plantas. Os cortes deverão ser pelo menos dois: longitudinal, sentido maior, comprimento da edificação, e o transversal, direção perpendicular em relação ao longitudinal. Elevações, faces externas do edifício em projeção vertical, ou as famosas fachadas. Detalhes são desenhos de dimensões ampliadas de elementos do edifício, a fim de fornecer maiores detalhes exigidos com frequência em projetos de instalações de água e esgoto e iluminação, e detalhes de peças, como perfis de molduras. Então vamos lá. Essa parte gráfica é subdividida em 4 pedaços, né? As plantas, que é o que vocês aprendem em desenho arquitetônico, que são elas as plantas de pavimento ou as plantas de pavimento tipo, que são para edificações de prédios, né? Então, cada prédio você tem uma planta referente a cada andar. Então, essas são as plantas de pavimento. A planta baixa seria uma planta de uma casa, né? Em si, uma casa simples, aí você teria a planta baixa do primeiro pavimento, a planta do segundo e assim por diante, dependendo da quantidade de pavimentos que tem a sua edificação. Planta de situação é a planta onde se situa a sua edificação. A planta de telhado, no caso, seria a planta onde fica o telhado da sua casa, a planta de cobertura. E a planta de locação é a locação do seu terreno dentro dos demais terrenos, ou seja, você tem uma gama de terrenos
e você identifica a localidade do terreno dessa edificação onde você vai construir. Seções ou cortes, né? Aqui nós temos a parte superficial, né? A superfície, onde fica a área, né? Onde fica a planta. E aqui nós temos a vista do mais ou menos como se fosse o volume. Então aqui a gente vê a parte térrea e aqui nós vemos as alturas. Então o que é feito aqui? A gente fala que é feito projeções verticais no plano secante. Então você tem um plano horizontal e você faz um corte nesse plano horizontal. Desse plano horizontal você tem uma certa altura. Então você vê essa parte toda em relação à altura dessas plantas. Então você tem uma planta baixa, onde você mostra a largura e o comprimento da sua edificação, e as seções ou cortes vêm mostrar exatamente o que faltou. Então vamos lá. Nós temos 3 dimensões. Essas 3 dimensões seriam a largura, o comprimento e a altura. Então as plantas, no caso a planta baixa, situação, telhado e planta de locação, elas nos fornecem 2 dimensões. Seriam elas a largura e o comprimento. E o que está faltando? Não seria a altura? Então exatamente essa é a função das seções ou cortes, que é fornecer a nossa altura em relação à nossa largura ou nosso comprimento. Essas seções elas têm que ser representadas graficamente nas plantas. Então você tem uma linha mostrando onde vai passar essa seção ou corte, e de acordo com essa linha você vai identificar a seção ou a seção que você está cortando, da onde você quer visualizar essa altura. Isso aqui é muito utilizado para áreas molhadas, que são os banheiros, a cozinha, que você tem esse desnível entre o piso e também é mostrado em escadas ou poços de elevador, que é onde tem a diferença de nível entre eles, né? A escada você mostra a altura do espelho, que é onde você vai subir pela escada, e os poços de elevador você vai mostrar o desnível que tem num poço de elevador para ser feita a instalação e os afins, né? As elevações, como propriamente o texto diz aqui, são as fachadas, né? Que é a parte externa da sua residência. Então você tem as paredes externas da sua residência e as elevações são exatamente a representação gráfica dessa parte. E por último, nós temos os detalhes. Quando você faz um desenho, nem sempre você costuma botar todas as informações que tem nele. E às vezes, muitos desenhos precisam de informações detalhadas, e para isso que serve a planta de detalhe. Vem para demonstrar mais detalhes que deverão ter o desenho em si, o projeto em si. Vamos dar sequência aqui então à nossa matéria. 5. Concorrência e ajustes de execução. Solicitação do proprietário ao construtor referente ao preço da construção projetada e as condições em que será realizado o pagamento. Praça de trabalho, onde será montado o canteiro de obras, onde será feito o levantamento dos barracões ou galpões provisórios para depósitos de material, escritórios e etc. A vedação desse local da construção é feita por um cercado denominado tapume. As vantagens para a implementação dos canteiros são ser vedado a estranhos, oferecer espaço que ofereçam as cargas e descargas, apresentar acesso fácil aos veículos, área suficiente para atelheiros e galpões, abastecimento de água potável e suficiente energia elétrica. Quanto à organização, ela abrange conhecimento do volume dos materiais necessários, determinação do ritmo diário das obras, dimensionamento das instalações de armazenamento, disposição de espaços vagos das instalações dispensáveis, fixação das máquinas móveis e seu tempo de uso, previsão da instalação das máquinas fixas e sua disposição de determinação da energia elétrica necessária. Uma das ferramentas utilizadas para se manter a organização é chamada cronograma, que é uma ferramenta para análise ordenada das fases da obra
e pelo conhecimento dos rendimentos unitários de equipamento e mão de obra nos diversos serviços. Então vamos lá, a explicação dessa parte, um resumo. A concorrência e ajuste de execução é exatamente o preço que vai ter a sua edificação que você quer fazer, o que você quer dar, que você quer comprar, né? Que você quer obter para você projetar a sua edificação. Então aqui, esse aqui está bem explicativo. A praça de trabalho é exatamente aonde vai ficar os materiais, os trabalhadores vão se locar para você poder realizar essa atividade nesse terreno. Então você vai ter o terreno e você precisa ter uma área só para onde vai ficar essa parte onde os trabalhadores vão ficar, onde vão ficar os materiais, para não se misturar com o serviço em si. Você vai ter só um local para isso. Aí dentro desse local você tem também a vedação dele, que é chamada de tapume, que já foi dito aqui, que é um cercado. E temos as vantagens aqui, né? Que está autoexplicativo, que é vedada a estranhos, ser vedada a estranho, oferecer espaço, que forneçam cargas e descargas, fácil acesso aos veículos e abastecimento de água potável e energia suficiente. Antes de você construir a sua edificação em si, você precisa ter uma área já com água e energia para fornecer para a obra. Então, esse próprio canteiro já vai fornecer isso para você. Aqui temos também a organização, que é a parte de como vai ser realizada essas tarefas em si. E aqui temos a ferramenta utilizada para ela, que é chamado cronograma, que é uma ferramenta, como já foi dito, onde vai ser distribuída as tarefas e o tempo que vai ser realizada essas tarefas. E essa ferramenta é chamada de cronograma. Vamos dar sequência então aqui à nossa aulinha. O cronograma mais conhecido é o de Gantt, no qual as abscissas estarão os tempos para execução de serviço e nas ordenadas os diversos serviços a serem executados. Então vamos lá. Botei um exemplozinho aqui. Nós temos aqui as nossas nossas abscissas, né? Que é o eixo X, onde vão estar os dias de serviços, e nas ordenadas vão ser os tipos de serviços a serem executados. Então nós temos o eixo X e o nosso eixo Y aqui no nosso plano cartesiano em relação ao cronograma de Gantt. Então eu botei aqui o serviço 1, serviço 2, serviço 3, 4 e 5, e estão aqui os tipos de serviços. Esse serviço eu botei mais como um exemplo. Então esse serviço poderia ser pintura, construção, concretagem, parte elétrica, qualquer um desses tipos de atividade. Só que eu botei do modo genérico aqui para ficar mais exemplificado. E essa parte aqui é a parte vertical, né? E nós temos também a nossa parte horizontal, que é o eixo X, que é onde vão ficar os dias, né? Aqui eu botei como se fosse os dias dos meses. Tá indo de 1 até o dia 19, em sequência, né? Então aqui nós temos a atividade, que é o eixo Y, e nós temos a data, que são os dias, no eixo X. Então nós temos aqui, um exemplozinho, né? Nós temos no serviço 1. O serviço 1, ele começa no dia 5/3. Então, essa linha aqui do eixo X, ela está representando os dias no mês 3, que seria o mês de março de 2020. Então, no serviço 1, que deverá ser começado no dia 5, ele tem uma duração de 5 dias. Então, se ele tem uma duração de 5 dias, ele vai até o dia 9. Por quê? Porque ele vai começar no dia 5, vai para o dia 6, 7, 8, 9 e no final do dia 9, antes de começar o dia 10, ele já teria que ter terminado. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. São os 5 dias que deverá ser realizado essa atividade. Então, se nós começamos no dia 5,
e a duração são 5 dias, ele terminará no dia 9. E assim sucessivamente. Nós temos o dia 2, começa no dia 8, com 6 dias, termina no dia 13. Nós temos também uma tarefa que começa no dia 8, que tem uma duração de 11 dias e termina no dia 18. Um serviço que começa no dia 15 e tem a duração de 3 dias e termina no dia 17. E tem um serviço que começa no dia 11, tem 2 dias de duração e termina no dia 12. E aqui, no gráfico, nós temos a representação do que foi dito aqui. Então, nós temos os dias, as atividades. Então, no serviço 1, que ele vai ter duração de 5 dias. Nós vamos ter no dia 5, 6, 7, 8, 9 e no final do dia 9, antes de chegar no dia 10, essa tarefa já teria sido realizada. Acabou o serviço 1, toda essa lacuna aqui é o serviço dia 1. Só que ele tem uma duração de 5 dias. Se ele tem uma duração de 5 dias e começa no dia 5, ele termina exatamente aqui. Acabado o serviço 1, nós partimos para o serviço 2. O serviço 2, no caso, ele já começaria do dia 8. Então, o dia 8 é aqui, essa linha do dia 8, e aqui é exatamente onde começa. Então, vocês vão vendo essas achurazinhas que temos aqui no nosso gráfico. Essas achuras são exatamente as atividades que serão realizadas. É uma maneira gráfica de você visualizar onde vão ser realizadas essas tarefas. Vamos dar sequência aqui agora. Esse cronograma serve exatamente para o empreiteiro ou construtor ter uma visualização do serviço executado no prazo determinado. Para a organização de um cronograma, há necessidade de conhecer a quantidade dos diversos serviços, coeficientes de produção, equipamento a ser utilizado, disponibilidades financeiras, métodos dos trabalhos e o caminho crítico. Essa parte eu vou deixar para a nossa próxima aula, que já ficou um pouquinho grande o nosso conteúdo. Então, agora eu vou finalizar a nossa aula e vou dar sequência depois na nossa aula 3, já falando do PERT, né? Que vai ser a nossa próxima aula aí. Então, eu vou finalizar. Espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus e tchau, tchau.